Boa tarde, dando sequência à nossa série BR-230, curiosidades de João Pessoa a Campina Grande. Quinta parte, a vez dos municípios de Gurinhém e Mogeiro. Hoje, 4 de agosto de 2021. Na primeira parte abordamos Bahia e Santa Rita, na segunda Cruz do Espírito Santo, São Miguel do Taipu, depois Sobrado e Riachão do Poço, a penúltima foi Caldas Brandão e agora de novo Gurinhém e Mogeiro. Começando por Gurinhém, quais são as curiosidades de Gurinhém? Digo a vocês que as expectativas são as mais relevantes. É o auge em termos de curiosidade em relação a todos os municípios já abordados. Aqui estão listadas 6. Primeira, que a rodovia que começou bifurcada em Riachão do Poço, aqui ela é mais curta e assimétrica, ou seja, o ramo direito muito curto e o ramo esquerdo um pouquinho mais longo. Os limites, os mesmos abordados em Caldas Brandão. O limite com Mogeiro tem uma placa, mas o limite com Caldas Brandão não tem nenhuma sinalização indicando a divisão dos municípios. Monumento ao desperdício do dinheiro público, Rodoshop. Geografia, uma mudança brusca que começou em Caldas Brandão. Estamos no Agreste. Enfim, as tão esperadas montanhas que começaram a ser vistas em Sobrado estão à sua esquerda. Aproveite. Porque as montanhas não são um potencial turístico, já que elas são as primeiras montanhas no sentido João Pessoa Campina a atravessarmos por elas na rodovia tão próximo BR-230. Em Gurinhém nós temos 3 tipos de montanhas: as verdes, que são a totalidade, algumas montanhas rochosas, como a principal que a gente vê de longe, lá de Riachão do Poço, é a chamada Pedreira da Cojuda. E a mais conhecida de todas é a Serra da Embratel, que é vista desde Ingá e vista desde Riachão do Poço. É conhecida por ter 11 a 12 antenas de telecomunicações. Quinta curiosidade, bem ímpar, bem singular, bem peculiar, a lombada do reumatologista doutor, meu professor Carlos Fernando Tavares de Mello. É o nome da terceira lombada no sentido João Pessoa, Campina, a partir de Boqueirão de Gurinhém. E a última, sexta, que nós vamos destacar, o helicóptero e o SAMU, o 92, um evento que ocorreu em 2007 em Boqueirão de Gurinhém. Então, a rodovia bifurcada, limites que não existe entre os dois municípios, não existe placa. Então, o que é que serve de diferencial na fronteira? No ramo direito, aquele novo, é o monumento ao desperdício de dinheiro público, Rodoshop. Então, entre o Rodoshop e a entrada para o município de Mari, que é também a entrada da sede do município de Caldas Brandão, nesse divisório, ali nessa região, entre esses dois, é o limite territorial que separa Caldas Brandão de Gurinhém. Essa imprecisão faz com que até os próprios moradores da cidade não saibam que a pousada de Cajá e o Rodoshop e o próprio posto de gasolina, que se chama Cajá 2, pertençam a Gurinhém. A estrada, então, vocês vejam aqui. E já com a fronteira com Mogeiro, o outro lado, o referencial é o distrito de Riacho Verde, onde tem um posto de saúde da família. E aqui a placa, embora desgastada, quase invisível, Gurinhém, Mogeiro. Qual é o centro nervoso de Gurinhém? Qual é o local onde tudo acontece?
os fatos bons, os fatos ruins, a atividade econômica se processa. É o perímetro urbano de Boqueirão de Gurien. E nele, então, o que é que vocês têm desses 2 quilômetros em torno? Temos a entrada para o município de Gurien, aqui, 6 quilômetros, já as verdes montanhas. Temos aqui o restaurante Montanhas. Aqui as antenas, né? As primeiras antenas no sentido João Pessoa, Campina, quase ao lado da rodovia, ó, essas antenas aqui, que foi conhecido esse monte aqui, essa Serra da Embratel. Quantas antenas tem aqui? Aqui o centro mesmo comercial de Boqueirão de Gurien, com a entrada direita de Itabaiana, muitos restaurantes, como Carneiro do Chaves 2, que forneceram algumas informações para esse que vos fala. Outro aqui, o ponto turístico, Boqueirão de Gurien, logo na entrada no sentido João Pessoa, Campina, né? Esse morro que foi avistado desde lá de Riachão do Poço, que é um monte branco, né? De rocha, diferente da maioria que são verdes. E esse aqui é o que ficou chamado como Serra da Pedreira da Cojuda, que é a mineradora que possui essa parte do terreno. Lembrar que Boqueirão de Gurien, essa região próxima, também tem a tapioca do irmão Firmino, do posto de gasolina Cajá 2. Montanhas. Por que não são exploradas essas montanhas turisticamente? Que tal uma selfie no quilômetro 87, tendo ao fundo essa montanha rochosa? Aqui também, na Boqueirão, que foi visto desde Riachão do Poço. Aqui está. Aqui uma selfie do posto de gasolina Caldas 2, mostrando as serras verdes e aquela branca da Pedreira da Cojuda. Observe que o relevo de Gurien, a BR-230, que é o nosso foco em torno, é retilínea. Ó. Ela vai praticamente retilínea até chegar em Riachão do Bacamarte, onde há uma segunda bifurcação. No município depois de Ingá, Riachão do Bacamarte. Aqui então um detalhe da riqueza de serras que existem no município de Gurien. Então, Serra da Embratel. Observe que essa serra ela é observada de vários ângulos. Aqui do Carneiro do Chaves 1, olha aqui as antenas e montanhas bonitas aqui. E aqui as antenas. Aqui também do quilômetro 94. Aqui vista de Ingá, né, a Serra da Embratel. Aqui da fazenda vizinha à serra, que é a fazenda Boqueirão. E o proprietário, nosso amigo, Dr. João Medeiros Filho, ex-presidente do Conselho de Medicina da Paraíba, é o vizinho da famosa Serra da Embratel. Minha dúvida é se ele não tem parceria, sociedade com essas antenas. E aqui Riachão do Poço, que no posto de gasolina Rodar, vocês já percebem essas antenas. E essas antenas então são fontes de anedotários. Toda vez que eu passo com o motorista ou com a outra pessoa, a gente pergunta quantas antenas existem nessa imagem, nessa Serra da Embratel. Sabiam que na época cada antena era alugada por 4.000? E a gente ficava pensando quanto o proprietário desse morro improdutivo, porque só tem pedra, lá não tem criação de animais nem mineração, ganha em alocar essas antenas. 4.000 vezes 11 ou 4.000 vezes 12? Era sempre um exercício de inveja humana no bom sentido. Mas era um divertimento. Toda vez que se passamos nessas antenas ou avistamos de longe, sempre vem essa conversa de quantas antenas e quanto dinheiro o dono ganha, cada um invejando se está no lugar do proprietário da Serra da Embratel. Coisa do ser humano.
E aqui um episódio chamado de Lombada, Dr. Carlos Fernando Tavares de Melo. Vocês sabem que no sentido de João Pessoa Campina, na altura de Boqueirão de Gurinhém, tem 3 lombadas. A primeira, aqui, estava em manutenção. A segunda, essa. E a terceira, um pouquinho mais distante, depois do retorno para João Pessoa, essa aqui. O professor, então, Carlos Fernando, ao falar nosso motorista, comentar que tinha de noite com a família não prestado atenção e passado em velocidade nessa lombada, foi comentar com o Olenildo, e o Olenildo então batizou, aspas, essa lombada de lombada do doutor Carlos Fernando Tavares de Melo. Então, eu endosso essa proposta e, junto com o Olenildo, solicitamos apoio à doutora Lúcia Gadelha, que é ex-vereadora do município, o seu empenho político e popular, para que a Câmara de Vereadores oficialize essa lombada como o doutor Carlos Fernando Tavares de Melo. Que acha? Que acha, doutora Lúcia Gadelha? Aqui então, outro episódio, em Boqueirão de Gurinhém também, um posto de gasolina que existe no local está no momento desativado. 22 de novembro de 2007, já faz um certo tempo. Foi um acidente automobilístico muito grave que ocorreu aqui entre essa parede e a cobertura do posto de gasolina, uma área de areia batida. E aqui então um acidente, tivemos que o CRM, na pessoa de estávamos eu, o chefe de fiscalização na época, doutor João Alberto João Alberto Moraes Pessoa, Olenildo. Então tivemos que prestar os primeiros socorros, acionamos a Polícia Federal, na época, acionamos o SAMU 92, que aqui está representado, e o helicóptero. O helicóptero socorreu a vítima mais grave, com traumatismo craniano, e a outra ambulância do SAMU, o paciente com traumatismo dos membros inferiores. Isso ocorreu no Boqueirão de Gurinhém, no quilômetro 89. Um fato inesquecível que movimentou toda a cidade na época. E aqui eu rendo minhas homenagens a meus 2 grandes companheiros de viagem, o Olenildo Oliveira dos Santos, Dr. João Alberto Pessoa, e também à equipe do SAMU. E lamentar que após esse episódio, um pouquinho depois, o helicóptero nosso, que fazia esse tipo de ajuda inestimável, foi deslocado, desviado para o estado do Rio Grande do Sul. Coisas da política que geram essas coisas. Essa foto que a gente tinha do momento ficou nesse celular e infelizmente a gente não conseguiu recuperar. Esse é o celular do nosso Olenildo. Mogeiro, algumas palavras, porque é uma área que a área de Mogeiro que é cortada, que tem interseção com a BR-230 é pequena. Então aqui está a placa. Então nós atravessamos praticamente em 7 minutos. Porque Monteiro o acesso é para Poringá. Não há um acesso direto de Monteiro à BR-230. Aqui algumas imagens. A fronteira Mogeiro-Gurinhém é marcada por um açude. É bonito. E aqui algumas fotos desses alguns quilômetros que são no quilômetro a placa de novo, já no sentido aqui de Campina, João Pessoa, no quilômetro 101, 100 e 101 também. Então aqui mostrando a beleza também de Mogeiro. Muito obrigado.